assunto que a partir de amanhã já estará em voga, né? Aliás, está o tempo todo, mas a partir de amanhã vão começar aí as declarações. A gente vai falar justamente do imposto de renda. Boa tarde, Jefferson. Olá, boa tarde a todos aqui e a todos que estão assistindo o programa Notícias da 106. Hoje a pauta é bem relevante, é imposto de renda. A Receita Federal esse ano espera mais ou menos 43 milhões de declarações para ser enviadas no ano de 2024. Então é um assunto que toca em todo brasileiro. Bom, você é um contador experiente, já tem quantos anos? Eu tenho 10 anos de experiência de área contábil. Metade da minha vida foi dentro de escritório de contabilidade. E sou formado em administração e contabilidade e hoje atuo com o meu próprio escritório de contabilidade aqui em Jeremoabo. Muito bem. E qual é o panorama geral do imposto de renda para esse ano? Quais são as expectativas, algumas mudanças significativas? Qual é a situação? 2024 vem aí com a declaração referente ao ano calendário 2023, que todo mundo teve aí mudanças sobre a isenção do imposto de renda. Uma informação relevante sobre as mudanças são as regras sobre quem é obrigado a declarar e qual é o limite de isenção. O governo publicou já 2 mudanças do limite de isenção do imposto de renda, o que torna muito confuso para o brasileiro saber se precisa ou não declarar. E eu venho trazendo essas informações hoje aqui para esclarecer um pouquinho melhor, de uma forma bem objetiva, sem muito termo técnico para todo mundo poder entender. Isso, muito bem. Quem está obrigado a declarar? Vamos começar por aqui. Pronto. O principal fator que obriga a declaração do imposto de renda 2024 é a sua renda tributada. Então vamos lá, muitas pessoas se questionam sobre se precisa declarar imposto de renda. Eu recebo muitas mensagens sobre esse assunto. O principal ponto é: sou professor, preciso declarar imposto de renda? Sou enfermeiro, preciso declarar? Sou comerciante, preciso declarar? O primeiro ponto que você precisa saber é que a declaração de imposto de renda não é sobre você, é sobre sua renda. Então esse é o primeiro ponto. Independente de qual atividade você exerça, inclusive pessoas aposentadas, precisam declarar o imposto de renda. E o ponto principal é: você teve rendimentos tributários acima de R$ 30.639,90? Segundo ponto: quais são esses rendimentos tributados? Rendimentos tributados são qualquer renda que você recebeu mediante alguma atividade, seja ela uma atividade de trabalho, seja ela uma atividade de ganho, como aluguel, pode ser também uma atividade de aposentadoria, que é um rendimento que você recebe devido à sua contribuição ao longo da sua vida. Então é muito importante você saber se você alcançou esse valor. Esse é o primeiro dos critérios. Entre outros critérios, tem os rendimentos isentos também. Rendimentos isentos são aqueles que não geram tributação na fonte e nem na declaração. Mas esses rendimentos isentos geram a obrigação. Aí você se pergunta: se o governo não vai me cobrar imposto sobre esses rendimentos, por que ele quer que eu informe esses rendimentos? A declaração do imposto de renda, ela é como se fosse uma confissão. Quando a gente está aí durante a nossa vida, a gente tem os nossos problemas diariamente. Assim, você como cidadão tem a sua renda, tem sua atividade, você recebe PIX, você faz a sua prestação de serviço comercial, você tem um rendimento do seu salário e, ao longo do ano, esse imposto é debitado de você ou não. O que acontece? Quando o ano finaliza, o governo quer que você faça uma prestação de contas. Então, a declaração de imposto de renda nada mais é do que uma prestação de contas. E essa prestação de contas é feita para saber se você recolheu o imposto necessário ou se você pagou imposto a mais e precisa receber. Esses 2 pontos são essenciais para nortear aí a declaração do imposto de renda. Muito bem. Esse ano, quem está obrigado a declarar, quem ganha acima de quanto? R$ 30.639,90. Em média, por mês, 2 e... Isso. A grande dúvida é essa. Se você for pegar o salário mínimo vigente e somar e multiplicar pelo ano, você vai perceber que você vai estar na faixa de obrigatoriedade da declaração. O governo, quando ele fez a isenção, publicada através de mudanças nas leis, ele colocou que seria isento 2 salários mínimos, e isso é um assunto que gera muita confusão, e eu venho aqui esclarecer um pouco mais sobre isso. Se você tem recebimentos acima de 2 salários mínimos, ou até 2 salários mínimos, você vai perceber que você está enquadrado acima dos R$ 30.639,90. Por quê? Porque o governo colocou parte da isenção na redução do desconto simplificado da declaração. Então, observe, eu vou passar a informação bem diretamente. Você está obrigado a enviar a declaração, só que você não vai recolher impostos.
O governo ele quer saber a sua prestação de contas. Só que na hora de colocar os valores lá, não vai gerar imposto a recolher. Então a informação ela é uma meia-verdade. Aí às vezes a gente esclarece. Todo mundo fala, não, eu recebo 2 salários mínimos, está isento de enviar a declaração de imposto de renda. E um ponto que eu queria tocar aqui na entrevista, que é muito relevante, é principalmente aos aposentados que têm 2 aposentadorias. Eu recebo diariamente no escritório, por semana, mais de 20 pessoas que estão com CPF bloqueado na Receita Federal. Aí qual é o problema? Primeiro que essas pessoas elas não sabem o motivo do bloqueio. Elas geralmente descobrem quando vão pegar um medicamento na farmácia popular, precisam usar o CPF, ou quando precisa utilizar o CPF em um banco para alguma coisa específica. E aí descobre que o CPF está com problema. Obviamente vão logo no correio para buscar uma solução, que é o agente credenciado. Só que na maioria dos casos, o problema é imposto de renda. E aí precisa procurar um contador para fazer a sua declaração. E eu fiz diversas esse ano. E o que mais me chamou a atenção é que as pessoas não sabiam e elas me questionavam, mas eu não sabia que tinha que fazer a declaração. Mas esse é o ponto sobre a declaração. A declaração é uma obrigação, declarar. Se você vai ter a obrigação de pagar o imposto ou não, é outra situação. Exatamente. Agora, declarar é obrigatório. Isso, é o seu dever como cidadão, porque você vive em um sistema tributário onde o governo quer saber se a sua renda precisa ser recolhido imposto ou não. Então, dentro dessa obrigatoriedade, o governo não precisa te avisar previamente que você está obrigado a fazer. Você que tem que verificar qual foi a sua atividade, qual foi a sua renda, quais foram os critérios aí que você motivou aí durante o ano para saber se você está obrigado. Antigamente tinha muitas maneiras do cara burlar. Agora, com a informatização, a cada ano fica mais difícil. Você burlar, você abre um precedente para o governo lhe pegar. E ele lhe pegar, né, é pior, é melhor você declarar, né? Isso. Muitas pessoas que fazem imposto de renda há anos, elas tinham essa questão. Antes o imposto de renda era em disquete, entregava na Receita Federal. Hoje em dia, o imposto de renda é totalmente informatizado. Inclusive, tem um modelo de declaração pré-preenchida que já vem com todas as informações que você movimentou durante o ano. Porque eu não aconselho usar somente o modelo pré-preenchido sem a orientação de um profissional. Porque a própria Receita Federal ela se exime de responsabilidades. Ela diz o seguinte, eu estou te dando as informações, mas você que vai dizer se elas são corretas ou não. E você vai assumir o ônus ou o bônus dessas informações. Então, é muito interessante verificar como o governo te coloca numa situação de você prestar essa declaração e ele não precisa previamente te avisar que você está obrigado a fazer. É uma responsabilidade sua como cidadão verificar, procurar um profissional, procurar informação para saber se você precisa ou não declarar o imposto de renda. E algo que eu não falei no começo da entrevista é que muitas pessoas já estão mandando mensagem, é o prazo, e eu acho muito interessante destacar sobre qual é o prazo. O prazo ele é bem elástico, ele já foi muito mais curto, já foi coisa de 30, 40 dias. Hoje em dia ele é mais de 2 meses. Começa amanhã a declaração de imposto de renda. 15 de março ela já pode ser transmitida, tá? Para o sistema da Receita Federal. E o prazo para envio é até dia 31 de maio. Mas não deixe para a última hora. Vamos discutir aqui quais são as principais vantagens de enviar a declaração primeiro. Primeiro, que você recebe a restituição, se você tiver a receber, antes dos outros. É uma lista, é uma fila de prioridades. Então, você vai receber no primeiro lote, que é já no dia 31 de maio, se você tiver valor a receber, a sua restituição. E se você tiver valor a pagar, observe, você terá muito mais prazo para pagar as cotas do seu imposto de renda de forma parcelada. Então, só tem vantagens de entregar no começo do prazo. Até quantas vezes o parcelamento? Pronto. Eu tenho aqui as datas para passar para vocês, que é muito importante. Primeiro lote, 31 de maio, segundo, 28 de junho, julho, agosto e setembro, sempre no último dia útil do mês. Então, as cotas serão pagas em até algumas parcelas, e você pode dividir. Mas, detalhe, você não pode escolher o número de parcelas porque tem um valor mínimo. Então, depende muito de quanto você tem a pagar para definir quantas parcelas você tem direito de parcelar. Muito bem. Então, início da declaração já pode ser a partir de amanhã. A partir de amanhã. Vai até 30 de maio. 31 de maio de 2024. 31 de maio. Quais os documentos exigidos na declaração? Pronto. Os documentos para a declaração de imposto de renda é aquele corriqueiro que você sempre separou no seu dia a dia. Primeiro, a sua renda, da onde vem a sua renda, a sua fonte pagadora, ela vai te dar um documento chamado Informe de Rendimentos. O Informe de Rendimentos, basicamente, é um resumo de quanto a empresa te pagou durante o ano. Esse resumo é essencial para que o contador tenha informação
sobre qual é a sua renda. Para os aposentados, tem o mesmo documento que o INSS também disponibiliza no site do Gov. É o informe de rendimentos. Lá você, aposentado, terá acesso às informações dos seus rendimentos. Saber se eles foram tributados ou não e também verificar quais foram os valores, se você está obrigado ou não a fazer a declaração. Lá na Contabilidade ADM Conte fazemos esse serviço, recebemos os aposentados e os trabalhadores de forma geral, as pessoas que procuram para fazer imposto de renda. A gente verifica junto às informações que a pessoa tem para verificar se está obrigado ou não a fazer a declaração. E sempre tem aquela estratégia de precaução. Quando não se tem certeza, a gente sempre coloca a declaração para não correr risco de pagar a multa. Quem não está obrigado a declarar? Basicamente, quem não teve uma operação financeira. E hoje é muito difícil. Se você observar, a gente pode pegar um exemplo simples. Um comerciante que vende verduras na feira, ele pode ter tido uma renda superior a R$ 30.639,90. É simples, é só ele ter recebido em Pix um valor superior aí a 3, 4 mil reais por mês. E vai gerar obrigação para o imposto de renda. E aí vem a questão do Pix. O Pix é um rendimento. Se o dinheiro caiu na sua conta, ele veio através de alguma atividade. Pode ter vindo através de doação, mas a Receita Federal quer saber se foi também. Certo. Então, o grande motivo que doação tem tributação? Doação depende do tipo. Ela demanda uma regulamentação específica que você só pode fazer para determinadas entidades, porque em algum tempo atrás ela foi usada muito como lavagem de dinheiro. Certo. E aí o governo regulou cada vez mais a doação, o princípio da doação. Outra pergunta aqui. O agricultor, o pecuarista, ele está obrigado a declarar? E isso é uma dúvida muito comum. Inclusive, eu sou procurado constantemente por pessoas que trabalham com atividade rural. E o ponto principal também para o produtor rural é o limite que ele movimentou de renda em 2023. Então, vamos lá. Se você, produtor rural, em 2023, movimentou aí uma quantia aí superior a R$ 30.639,90, é o primeiro ponto de alerta. É a sua atividade, independente de ser rural ou não. E aí você vai... mediante os seus recebimentos. Se você gerou nota fiscal para uma fábrica de leite, se você comprou um trator, se você gerou aí movimentações significativas que ultrapassem, além desses 30 mil, cheguem aos 153 mil, aí é o sinal vermelho que você é obrigado a declarar. Então, você tem dois critérios. Você tem o primeiro, que é como pessoa física, independente de ser atividade rural ou não. E o segundo é se for atividade rural bruta, totalmente integralizada. Aí você está nos 153 mil reais que te obrigam a declarar. Lembrando, esse valor é por ano. Então, se você dividir mês a mês... É verdade. O cara vendeu um caminhão de milho, mas ele vendeu sem nota fiscal. Isso. Nesse caso, ele não precisa declarar. Não é bem assim. Aliás... Se ele recebeu, não emitiu nota, né, tá com dinheiro em mão, como é que funciona essa questão aí? Vamos pegar alguns... É uma espécie de sonegação, a gente sabe disso, mas não foi oficializado, não recebeu, né, por ordem bancária, como é que funciona? Vamos pegar essa situação recebeu como dinheiro exemplo, em mão. Né? Pronto, se não recebeu dinheiro em mãos, o governo, como é que ele vai saber que essa movimentação houve? Primeiro, que mesmo quando uma empresa ou alguém adquire uma mercadoria, ela precisa registrar na entrada da sua empresa de onde ela veio, porque senão ela incorre em falha e a fiscalização em cima de uma pessoa jurídica é muito maior do que de uma pessoa física. Então, o primeiro ponto que essa empresa vai informar que você vendeu essa mercadoria. Você pode não saber que ela informou, mas ela vai informar, porque senão a mercadoria não teria origem e ela não poderia ser comercializada. Então, hoje, o principal critério para comercialização é definição de origem, porque senão a mercadoria é sem origem, pode ser furtada, roubada, então tem esse ponto. Quanto a você, se você não colocou dentro de uma conta bancária, pode ser que essa fiscalização não chegue até você. Mas, dependendo da informação que o seu comprador enviou para o governo, você pode ser colocado também em uma cilada e ter que declarar imposto de renda. Bom, e como aproveitar ao máximo os benefícios que a legislação oferece? Isso. A gente sabe que sonegação é um crime federal. Então, qual seria então o oposto de uma sonegação, de você sonegar impostos? Não pode sonegar imposto, que a gente sabe que é um crime. Então, você não tem direito de se planejar, organizar a sua dinâmica financeira melhor? Tem. O conceito é chamado de elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Você consegue, através dos mecanismos corretos, dentro da legislação, encaixar a sua renda dentro de formas que você pode ser menos tributado. Ou seja, muitas pessoas exercem atividade como pessoa física
achando que está pagando menos imposto ou não está pagando nada. E o principal ponto é, uma pessoa física pode ser tributada em até 27% de imposto. E uma pessoa jurídica simples, ela paga um imposto entre 4%, 6%, 8%. Então, observe. Se você não compensa. E se você seguir os mecanismos corretos, você consegue ter uma estratégia para reduzir a sua carga tributária. O importante é fazer isso com orientação profissional e dentro dos pré-requisitos legais. Muito bem. Agora, voltando aqui, quais as novidades que a contabilidade, a ADM Conte tem? Pronto. Para poder fazer o arremate do nosso bate-papo aqui, eu trouxe algumas novidades sobre os nossos serviços de contabilidade agora para 2024. O nosso foco é trazer o micro e pequeno empreendedor para o sucesso. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma metodologia desenvolvida pela nossa contabilidade chamando Break-Even Ativo. O que é o Break-Even Ativo? Uma palavra bonita, basicamente, para resumir, ponto de equilíbrio. Qual o principal desafio de um empreendedor hoje em dia? É conseguir equilibrar suas contas para começar a lucrar e a faturar. E qual o principal desafio que estamos propondo aí para ajudar o empreendedor a resolver? É guiar ele no caminho correto para que ele consiga chegar aí na sua independência financeira e ter prosperidade, lucratividade no seu comércio. Então, essa metodologia que temos, nós pegamos o empreendedor desde o MEI, quando ele tem um regime de MEI, que é um regime bem simplificado, e vamos caminhando com ele através de workshops, treinamentos, capacitações, qualificações. Nós vamos diretamente no comércio do empreendedor. Eu pessoalmente me envolvo na dinâmica da empresa e busco aumentar a lucratividade, aumentar os resultados desse cliente. Porque uma grande coisa que eu tenho orgulho de falar é que, além de ser um contador, eu não entrego apenas números, impostos para o meu cliente pagar. Eu entrego resultados. Minha característica de administração é justamente planejar, organizar, dirigir e levar a empresa para o progresso e o sucesso. Então, trago isso através desse método Break-Even Ativo. E também tenho a escola de empreendedores, que eu trago sempre meu cliente para uma dinâmica. Porque muita gente hoje não empreende porque não sabe. Primeiro, como empreender, como precisa abrir uma empresa, quais são os trâmites burocráticos para poder resolver os seus problemas. E hoje se torna um desafio. Então, para igualar o jogo, estamos aqui para poder auxiliar você. Primeiro, se você não sabe nada sobre empresa, sobre empreendedorismo, como é que abre um CNPJ, como é que aluga um ponto comercial, como é que pede o alvará na prefeitura. Se você não sabe nada sobre isso, você precisa de ajuda. Estamos aqui com a Escola de Empreendedores, que é um conteúdo desenvolvido para os nossos clientes, para ajudar você nessa trilha de aprendizagem durante a sua jornada empreendedora. Então, desde o começo até quando você estiver lucrando e chegando no seu ponto de equilíbrio aí e alcançando a sua lucratividade e tendo sucesso. Estamos juntos do começo até quando você chegar na lucratividade e no sucesso. Muito bem, para a gente fechar aqui, o endereço da sua empresa, pode passar o telefone, fica à vontade. Pronto. A contabilidade ADM Conte fica localizada aqui no centro de Jeremoabo. O nosso ponto comercial fica na rua Desembargador Zacarias Lourenço de Carvalho. Fica na rua atrás do G. Barbosa, muito próximo ao Centro de Fisioterapia Municipal. Então é bem no centro da cidade mesmo, ali atrás da Rua dos Correios. E a gente está lá atendendo das 8 até as 12 e das 14 até as 5 horas da tarde de segunda a sexta-feira. E também atendemos pelo WhatsApp, que é o DDD 759-9905-5735. E se tiver dúvida, entre em contato com a gente bate um papo rapidinho, esclarece as suas dúvidas e te auxilia para você ficar tranquilo, dormir o seu sono em paz e não ter problemas nem com a Receita Federal e nem com o governo. Muito bem, uma prévia, né? É assunto para 3 dias de programa, sim, mas vou agradecer aqui, já está você, e desejar boa sorte. Eu que agradeço pelo espaço, pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da rádio, e sempre que precisar estou à disposição para trazer esses conteúdos, que é um conteúdo um pouquinho puxado para você trazer em curto tempo, mas a gente sempre tenta trazer as informações de utilidade pública para o cidadão. Tudo bem, Gelson. Obrigado. Agora aqui em Jeremoabo, 12 horas.